O que foi prometido como uma revolução na corrida mais processional do calendário da Fórmula 1 acabou se tornando mais um exemplo do motivo pelo qual o esporte continua enfrentando dificuldades em inovar justamente onde mais precisa. A introdução da obrigatoriedade de duas paradas no Grande Prêmio de Mônaco, promovida como a solução para anos de previsibilidade, falhou em todos os aspectos relevantes. A regra deveria forçar as equipes a adotarem estratégias de pneus mais agressivas, incentivar ultrapassagens e colocar os pilotos sob pressão para fazerem manobras em vez de apenas se acomodarem. Mas o que vimos foi exatamente o que todos temiam. Uma partida de xadrez tática e arrastada, onde as peças quase não se mexeram. Mais uma vez, as ruas de Monte Carlo serviram mais como um cenário glamuroso para iates e celebridades do que como palco de disputas reais. Apesar da nova regra, os 4 primeiros colocados terminaram exatamente onde o ritmo de corrida permitiu, com ultrapassagens praticamente impossíveis e a estratégia completamente neutralizada pela absoluta falta de espaço no circuito. A lendária pista permanece uma joia da coroa apenas no nome. Quando se assiste a uma McLaren, uma Ferrari e uma Red Bull andando coladas por mais de 70 voltas, sem que nenhuma troca de posição aconteça de fato, surge a pergunta mais desconfortável do automobilismo. Mônaco ainda vale a pena? Lando Norris saiu vitorioso, marcando um momento importante em sua carreira e reduzindo a liderança do companheiro de equipe Oscar Piastri no campeonato, que agora é de apenas 3 pontos. Entre os 2 pilotos da McLaren ficou Charles Leclerc, que entregou mais uma performance forte, mas novamente sem recompensa em casa. Max Verstappen terminou em 4º, mesmo com uma estratégia radical da Red Bull, que adiou sua última parada até a penúltima volta, em uma tentativa desesperada de provocar um caos que nunca aconteceu. A falta de ação em pista não foi por falta de esforço, mas pela impossibilidade física de fazer qualquer movimento significativo em um circuito que já não comporta as dimensões dos carros modernos da Fórmula 1. Norris, Leclerc, Piastri e Verstappen ficaram todos aprisionados nas medidas do traçado e nas consequências de tentar até mesmo as mais modestas ultrapassagens. Está claro que, a menos que mudanças drásticas sejam feitas, Mônaco continuará sendo pouco mais que um desfile com pontos de campeonato em jogo. Martin Brundle, ex-piloto de Fórmula 1 e agora comentarista da Sky Sports, resumiu isso perfeitamente ao dizer: "Eu não gosto desses regulamentos. Não gosto disso. Não quero ver pilotos do começo ao fim do grid jogando um jogo. Isso deveria ser sobre excelência, sobre o ápice do automobilismo, e não gosto de ver tantos pilotos andando devagar." O que torna tudo ainda mais frustrante é o quanto a emoção precisou ser artificialmente criada no meio do pelotão. As táticas de equipe nas posições mais abaixo se tornaram o único enredo digno de atenção, não por sua genialidade, mas por como manipularam abertamente o espírito da corrida. As equipes Racing Bulls e Williams, em especial, transformaram os regulamentos em uma ferramenta de exploração. Liam Lawson segurou o pelotão com a precisão deliberada que se espera de um veterano, permitindo que seu companheiro Isaac Hadjar completasse as 2 paradas cedo e garantisse um 6º lugar, o melhor resultado de sua carreira. A Mercedes pega no fogo cruzado do congestionamento estratégico. Só pôde assistir enquanto George Russell e o novato Kimi Antonelli se envolviam em um cenário tão absurdo que Russell preferiu aceitar uma penalidade a ceder sua posição na pista. A jogada da Red Bull com Verstappen, estendendo seu stint até o limite do absurdo na esperança de um carro de segurança ou bandeira vermelha no final, mostra o quanto as equipes estão desesperadas para fazer qualquer coisa que altere a ordem. Verstappen, normalmente dominante quando tem pista livre, ficou frustrado ao observar a asa traseira de Piastri por praticamente toda a corrida, sem chance real de forçar uma manobra. Quando finalmente parou,
Os 4 primeiros reassumiram exatamente suas posições originais. Leclerc tentou aplicar pressão, mas a física do circuito não lhe deu as ferramentas para isso. Até mesmo Lewis Hamilton, isolado na 5ª posição, correu praticamente um contrarrelógio particular durante toda a tarde. Mais abaixo no grid, o caos tomou conta. Carlos Sainz e Alexander Albon, por exemplo, coreografaram suas estratégias de parada em uma espécie de balé de brechas artificiais e setores reduzidos. Antonelli e Russell usaram a área de escape da chicane como válvula de escape, e ao serem orientados a devolver a posição, Russell simplesmente recusou, preferindo cumprir uma penalização por passagem pelos boxes, por considerá-la o menor dos males. Foi uma corrida movida por brechas regulatórias e uma exposição brutal de como as regras podem ser dobradas quando o desespero bate. Enquanto isso, Fernando Alonso mais uma vez sofreu com o azar, abandonando uma prova que poderia ter rendido bons pontos por conta de um problema no motor que fez seu Aston Martin soltar fumaça até parar de... Sua frustração foi refletida por todo o paddock. Um piloto talentoso, incapaz de mostrar qualquer coisa por conta de fatores fora do seu controle. Até mesmo o início da prova foi tímido, com Gabriel Bortoleto tocando o muro em Portier e provocando um carro de segurança virtual. Vários pilotos, como Yuki Tsunoda, Pierre Gasly e Ollie Bearman, aproveitaram para parar nos boxes tentando ganhar vantagem. Mas nada deu certo. A tentativa exagerada de Gasly de ultrapassar Tsunoda resultou em um toque que destruiu o carro da Alpine. Tsunoda seguiu, mas os danos já estavam feitos. Mais uma vez, as apostas iniciais se dissolveram em nada, com a janela do carro de segurança virtual se fechando antes que alguém pudesse se beneficiar de fato. E, mesmo com toda a confusão e controvérsia, nada realmente mudou. O pódio foi decidido não por ultrapassagens, mas pela ordem das paradas, pela preservação dos pneus e pela manipulação do tráfego. A segunda parada de Verstappen, executada já no final da corrida, resumiu tudo. A Red Bull sabia que não tinha chance de ganhar posições, mas parou mesmo assim, só por precaução. Já não havia mais luta, apenas contenção de dano. Se houve algum destaque, foi a performance equilibrada de Norris na liderança. Ele não demonstrou nervosismo, lidou com a breve pressão de Leclerc, respondeu quando necessário e controlou o ritmo com maestria. Mas até sua vitória foi ofuscada pela crise existencial que paira sobre Mônaco. A Fórmula 1 não pode continuar vendendo esse evento como o auge do automobilismo quando a própria corrida sugere o contrário. Em algum momento, o esporte precisa decidir. Ou adota soluções radicais como carros menores, modificações no circuito ou até mesmo um traçado alternativo para Mônaco, ou assume com coragem que o apego emocional não pode mais justificar a estagnação. Porque, se a resposta à regra das 2 paradas serve de exemplo, nada menos que uma mudança estrutural será suficiente para trazer Mônaco de volta à vida. E não podemos esquecer o que essa corrida significa para o campeonato. A vitória de Norris muda completamente o que parecia ser um início de temporada perfeito para Piastri. Agora, surge uma disputa interna dentro da McLaren, com Verstappen logo atrás. A diferença de pontos diminuiu, a confiança aumentou, mas até esse enredo secundário parece imerecido diante de uma corrida que fez de tudo para evitar o drama. O que mais chamou atenção nas análises pré-corrida foi a insistência de Ted Kravitz e Bernie Buskcombe de que era necessário ter uma vantagem de 4 segundos por volta para conseguir uma ultrapassagem em Mônaco. Isso até podia fazer sentido anos atrás, quando as disputas roda a roda não eram tão sufocadas pelo tamanho dos carros modernos. Mas hoje, essa noção soa ultrapassada. Durante esta corrida, vimos carros virando confortavelmente em 1 minuto e 14 segundos em pista limpa, mas totalmente incapazes de ultrapassar rivais que estavam 5 segundos mais lentos por volta. Não era uma diferença pequena, era um abismo. E ainda assim, nada aconteceu. Sem ultrapassagens, sem pressão,
apenas um desfile lento de quem vai à frente. A regra das 2 paradas obrigatórias pode até ser um passo na direção certa, com a intenção de quebrar a monotonia, mas fracassou não por ser uma má ideia, e sim porque as equipes encontraram maneiras de manipulá-la, criando enormes janelas de tempo com jogos de ritmo coordenados para proteger seus pilotos. Isso levanta uma questão. Será que já passou da hora da FIA implementar um tempo mínimo de volta para evitar esse tipo de exploração? Quanto ao circuito em si, as mudanças parecem quase impossíveis. Remover a chicane do porto e estender a reta pode ser uma ideia. Talvez criar uma nova chicane próxima ao pier para abrir uma janela de ultrapassagem. Mas a utilização do sistema de abertura de asa na área do túnel ainda é um pesadelo em termos de segurança. Existe até um traçado alternativo antes de Portier que poderia fazer um retorno, criando um ponto de ultrapassagem, mas, novamente, a segurança e a tradição impedem isso. O problema não é novo, mas nunca esteve tão grave. O Grande Prêmio de Mônaco continua sendo um espetáculo, mas deixou de ser um esporte. O que vimos foi um desfile fantasiado de competição. As regras, o traçado, os carros, nenhum desses elementos está mais funcionando em conjunto. E enquanto isso não mudar, nenhuma quantidade de tradição será capaz de esconder a realidade de que isso não é o que a Fórmula 1 deveria ser. O que vem a seguir é imprevisível. Mas se este fim de semana serviu de indicação, a próxima grande mudança precisa vir rápido e precisa ser real. Porque, neste momento, a única coisa mais ultrapassada do que o circuito é acreditar que algo vai mudar sozinho. E você, o que achou? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse.